Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 20 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Hadley. O enunciado da questão 20 diz o seguinte: na figura abaixo, a partícula A se move ao longo da reta y igual a 30 metros com a velocidade constante v de modo 3 metros por segundo paralela ao eixo x. No instante em que a partícula A passa pelo eixo y, a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero e aceleração constante a de modo 0,4 metros por segundo ao quadrado. Para que valor do ângulo θ entre A e o eixo y positivo acontece uma colisão? Então aqui abaixo temos a representação gráfica correspondente ao enunciado. Temos uma partícula A que descreve um movimento retilíneo uniforme, isto é, um movimento MRU, com velocidade constante, a partícula A, tá certo? De tal forma que, ao cruzar o eixo Y, uma partícula B sai da origem desse sistema de coordenadas com velocidade inicial nula e com a aceleração A, como descrito aqui pelo esse vetor, tá certo? Que faz um ângulo θ com o semi-eixo Y positivo. E aí pergunta, né, qual o valor do ângulo θ com os dados, né, da aceleração, da velocidade da partícula A, acontece uma colisão. Então, o instante da colisão corresponde ao instante, né, em que as posições, os pares ordenados x e y da partícula A coincidem com o x e y da partícula B. Então, o x de A vai ser igual ao x de B, o y de A igual ao y de B, tá certo? Os pares ordenados coincidem. Destacando que uma das partículas, a partícula A, vai descrever um movimento MRU, né, um movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, e a partícula B, um movimento com MRUV, né, um movimento com aceleração constante, tá certo? Uniformemente variado, tá certo? Então, vamos nessa questão encontrar o ângulo θ para o qual acontece a colisão, tá certo? Tal que as posições, né, x de A vai coincidir com a x de B e a y de A vai coincidir com a y de B, tá certo? Qual o valor de θ isso acontece? Então vamos lá. Tomando nota os dados da questão, né? A questão nos deu o módulo desse vetor V da partícula A. Então, escrevendo na notação dos vetores unitários, temos que o vetor V de A vai ser quem? 3 metros por segundo na direção x chapéu, tá certo? A velocidade inicial da partícula B é igual a zero. O módulo da aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado e a questão nos pede o θ para que haja colisão, ok? E aí para a partícula A, o que é que nós temos? Um movimento com velocidade constante, né? Um movimento retilíneo uniforme. Então, a lei horária para essa situação é o quê? X igual a x0 mais vt, tá certo? Então, temos isso, onde a posição inicial, o x inicial da partícula A, né, que a gente vai começar a descrição do movimento, é no instante onde cruza o eixo y positivo, tá certo? Ali na reta, né? Ela anda na reta y igual a 30 metros. Então, o x inicial da partícula A também é zero. Então, temos aí a lei horária para a partícula A como x de A igual a v de A, t. E a coordenada y é sempre a mesma, né? De y de A igual a 30 metros. Para a partícula B, a gente tem um movimento uniformemente variado, né, com aceleração constante. E note que ela faz um ângulo θ com relação ao semi-eixo positivo y, ok? Então, o que é que a gente vai ter tanto na direção, tanto para a coordenada x para a coordenada y, nós temos equações horárias, tá certo? De tal forma que tem a contribuição da componente da aceleração. Então, a priori, teríamos o que? Para a partícula B, a gente teria um x inicial de B, né, mais v inicial de B, tá certo? Na direção x, v0x de B, vezes t,
mais a de x t ao quadrado sobre 2. E a mesma coisa para a componente y, seria a componente inicial y da partícula b, mais a velocidade inicial da partícula b na direção y, vezes t, mais a y t ao quadrado sobre 2, ok? Só que a posição inicial, o x0 da partícula b é igual a 0, o y0 da partícula b também é igual a 0, ok? Então temos isso. E a velocidade inicial, como a questão menciona, a velocidade inicial é 0 da partícula b, ok? E também temos então que o v0x de b é 0 e o v0y de b é 0. Então esse camarada é 0, esse camarada é 0, esse camarada é 0 e esse camarada é 0. Então a gente vai ter, tanto para a direção x e y, né, da partícula b, a lei horária da partícula b para as componentes x e y, serão dadas apenas pela a de x t ao quadrado sobre 2 e a outra a de y t ao quadrado sobre 2. Né? Então, se escrevêssemos a notação de vetores unitários, o que a gente teria aqui, o vetor posição da partícula b, né, depende aqui do tempo, seria o x de b, t na direção x chapéu, mais y de b, t na direção y chapéu, onde o x de b seria esse camarada e o y de b esse camarada aqui, tá certo? Onde teria só essa contribuição e essa contribuição. Então, vou limpar aqui e vou tomar nota. Eu vou escrever apenas já direto o x de b e o y de b, tendo em vista que a gente já discutiu aqui, já sabe que as posições iniciais e as velocidades iniciais são nulas. Então, para a partícula b, o que nós teremos é que o x de b vai ser a de x t ao quadrado sobre 2 e o y de b vai ser a de y t ao quadrado sobre 2. Onde essas componentes a de x e a de y são quem? A de x vai ser o módulo de a, né? Como o ângulo θ é com relação ao semi-eixo positivo, com relação ao vetor a e o semi-eixo positivo y, então temos que a de x vai ser o módulo de a seno de θ e o a de y módulo de a cosseno de θ, tá certo? Então, no momento da colisão, que é esse que nós estamos interessados, descobrir o θ, para que haja colisão, é tal que as coordenadas x de a vai ser igual a x de b e a y de a vai ser igual a y de b, ok? Então, temos isso que eu acabei de mencionar. Então, basicamente, a gente vai estar igualando as equações 2 e 3 para as coordenadas x e y das duas partículas, tá certo? Então, começando com a posição x, nós temos o quê? Então, a lei horária para a partícula A, o x de A, é quem? V de A vezes t. E para a partícula B, é a de x t ao quadrado sobre 2, tá certo? Então, temos o que, né? Temos esse camarada igual a esse camarada e, de acordo com a questão, a velocidade, módulo da velocidade da partícula A é 3 metros por segundo e o módulo da aceleração foi dado de 0,4 metros por segundo ao quadrado para a partícula B, tá certo? Então, a componente x, como eu já destaquei, vai ser o módulo de A seno de θ. Então, daí a gente tem o quê? Então, isso vai dar o V de A, tá aqui 3, vezes t, tá certo? Repetiu t, igual a o A de x, é o módulo de A, tá aqui o 0,4, vezes o seno de θ. Eu repeti. Aí repeti o resto, né? T ao quadrado sobre 2, ok? Então, podemos estar cancelando esse t com o t ao quadrado e obter a expressão isolada para o tempo, que isso vai corresponder igual a 15 dividido por seno de θ, ok? Vamos guardar essa equação e vamos trabalhar agora para a posição no eixo y. Agora para o eixo y, então vamos estar igualando y de a igual a 30, que é igual ao y de b, que corresponde a de y, t ao quadrado sobre 2, e a de y é módulo de a cosseno de θ, tá? Tá aí, como eu acabei de destacar. Então, a gente vai ter 30 igual a 0,4 cosseno de θ, t ao quadrado sobre 2, tá certo? Porque o a de y é módulo de a cosseno de θ. Então, tá aí 30 igual a 0,4 cosseno de θ, t ao quadrado sobre 2, que isso nos dá t ao quadrado
igual a 150 dividido por cosseno de θ, né? Então, multipliquei ambos os lados da equação por 2 sobre 0,4. Então, que vai dar esse valor de 150, e aí multiplicamos lá da equação por 1 sobre cosseno de θ, tá certo? Aí obtendo o t ao quadrado igual a 150 dividido por cosseno de θ. Então eu vou substituir esse t aqui dentro, tá certo? Então a gente vai ter 15 dividido por seno de θ ao quadrado, que é igual a 150 dividido por cosseno de θ. Ok? Então das equações 5 e 6, o que é que eu encontro? Que t ao quadrado é 15 dividido por seno de θ tudo ao quadrado, que é igual a 150 cosseno de θ. E o que dá? 15 ao quadrado é 225, e depois multiplicamos lá da equação por cosseno sobre seno ao quadrado de θ. Então deu do lado esquerdo 225 vezes cosseno de θ, que é igual a 150 seno ao quadrado de θ, tá certo? Então eu vou, como queremos encontrar o ângulo θ para o qual tem a colisão, então eu vou escrever essa equação de tal forma como uma equação de segundo grau para cosseno de θ. Então eu vou transformar o meu seno ao quadrado de θ, né? A gente sabe da relação trigonométrica que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, como a gente sabe disso, substituindo na equação acima, a gente tem o quê? Desse lado de cá, a gente tem o 150, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ, e o outro termo, do outro membro, é 225 cosseno de θ, tá certo? Então a gente tem aí uma equação do segundo grau para cosseno de θ, né? Então isso vai ser dividindo ambos os lados da equação por 150, então a gente vai 150 dividido por 150 dá 1, 225 dividido por 150 dá meio, 1,5, desculpa. Então, ajeitando isso aqui, essa equação, a gente obtém cosseno ao quadrado de θ mais 1,5 cosseno de θ menos 1, ok? Então eu passei esse camarada para cá e esse outro para cá, foi isso que eu fiz. Então a gente obteve essa equaçãozinha aqui do segundo grau para cosseno de θ, tá certo? Então chamando cosseno de θ de x, então você nota, né, que isso é x ao quadrado mais 1,5x menos 1 igual a zero. Isto é, equação do segundo grau, né, no caso aí para cosseno de θ. Então a gente calculando o delta, né? Então isso é b ao quadrado, então 1,5 ao quadrado menos 4ac. Então o a aqui é 1 e o c menos 1, tá certo? Então por isso que apareceu esses camaradazinhos aqui. Então isso, né, vai dar o valor de delta de 6,25. E aí o nosso cosseno de θ vai ser o quê? Menos b, então menos 1,5 mais ou menos raiz de delta, que é o 6,25, dividido por 2a. a igual a 1, então vai dar 2 vezes 1, 2. Tá certo? E aí vai resultar nos dois valores, nos seguintes valores, né? 0,5 e menos 2. Então o de interesse é o 0,5, né? Que é o meio. Então o ângulo correspondente à colisão vai ser tal que o cosseno de θ é igual a meio. Então o ângulo dentro do primeiro quadrante, cuja o θ, isso é, o θ que é igual a cosseno a menos 1 de meio, né? Vai ser quem? Vai ser 60 graus, tá certo? Então, pessoal, em resumo, essa é uma questão que envolve dois movimentos que nós estudamos, né? O movimento retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado. Então, movimento que está acontecendo no plano, então você precisa fazer a decomposição dos movimentos ao longo do eixo X e do eixo Y para cada partícula, e o momento de colisão vai ser aquele no qual as posições das duas partículas, né, os pares ordenados X e Y das duas partículas coincidem. Então a gente usa essa igualdade e encontra o valor de θ para que haja colisão, dados os valores aí da aceleração e velocidade e posição iniciais das duas partículas, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.